Amados, a palavra de hoje é sobre a graça de Deus. Graça é um dom imerecido. Toda iniciativa é de Deus, é dele. Amém? E também eu quero dizer alguns desdobramentos desta graça. Dizer aos amados. Certa vez, alguém definiu assim, e eu gostei muito, que graça é Deus estendendo as suas mãos e nos dando aquilo que não merecemos. Misericórdia é Deus retendo a sua mão para não dar aquilo que merecemos. Novamente, graça é Deus estendendo as suas mãos e nos dando aquilo que não merecemos. Misericórdia é Deus retendo a sua mão para não dar aquilo que merecemos. Cristo como a graça. Cristo é a nossa graça. Amém? Em João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João também, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito Filho do Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 5 e 6. Colossenses capítulo 1, versículo 5 e 6. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Romanos capítulo 7, versículo 24, 25a. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, Jesus é a graça. Nós não merecíamos a Jesus, mas Ele veio com o seu grande amor. Ele veio com o seu grande amor. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a nossa vida. Jesus é a verdade.
Amém, amados? Louvado e glorificado é o nome dele. Graça é Cristo. Devo viver como ele. Em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós devemos andar como ele, pois nós estamos sendo criados nele, nós estamos sendo educados nele. Amém? Então temos que andar como ele andou. Aleluia. Então Cristo como a graça. Graça salvadora. Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Aleluia! Romanos capítulo 5. Romanos 5, 17 ao 21. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Aleluia! Queridos, a graça não nos imobiliza. A graça não nos imobiliza. A graça não diz para você ficar quieto, parado, sem fazer nada. Tiago 2,17 e também o versículo 26 fala que fé sem obra é morta. Logo não podemos ficar parados, porque a graça de Deus não nos imobiliza. Quando nós lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 5, diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé
que atua pelo amor. Há uma ação quando eu vivo na graça, quando eu vivo pela graça. Há uma ação desta graça em mim. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer a Jesus, a verdade? Então a graça, ela não nos imobiliza. Ela nos coloca em ação. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Sejamos ricos em boas obras. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 14, diz assim: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Aquele que fica parado, ele morre. Aquele que fica parado, fica infrutífero, não dá fruto. A graça não te imobiliza. A graça não me isenta de obedecer. Aí mesmo, em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então aqui, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça não me isenta de obedecer. A graça não é permissiva para com o pecado. A graça não é permissiva para com o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se estamos na graça, nós damos frutos de santificação. Romanos 13, do versículo 11 ao 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A graça não faz concessão com o pecado. Abri um parêntese aqui. Olhe sempre para o retrovisor, pelo retrovisor. Nunca esqueça de onde o Senhor te tirou. A graça me leva a pedir perdão a Deus todos os dias. 1 João 1,8 diz que somos pecadores.
Nós temos que sempre estar olhando pelo retrovisor, para sempre saber de onde Ele nos tirou. Ninguém alcança a salvação por esforço próprio, tudo é pela graça. E se eu me esforço, essa força não é de mim, mas o mérito é de Cristo que vive em mim e me fortalece. A nossa suficiência vem dele. A partir da revelação da graça, eu passo a ser coparticipante, ou seja, existe uma responsabilidade, ainda que pequena, mas essa responsabilidade, ela é minha, ela é tua, ela é nossa. Com a nossa fé. Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós estamos envolvidos neste processo. Amados, obra não salva, mas ela não perde o valor. Obras não salva, mas ela não se perde com o tempo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tenha obra. Não fique parado. Amém? Com Ele está o teu galardão. O nosso galardão está com Ele. Graça como dom. Então nós vimos em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça, pelo dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 5 novamente. 5:15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Romanos 6:23, parte B. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos continuar lendo a palavra? 2 Coríntios, capítulo 5. A palavra é que nos purifica. Amém? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Filipenses, capítulo 1,
versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós estamos envolvidos no processo. Queria dizer isto, você está envolvido, você tem responsabilidade nesse processo. Efésios 4:7 é onde eu queria abrir um parêntese. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Amados, cooperar com vidas não pode faltar o óleo. Tem que ter graça para cuidar. É necessário graça do alto para cooperar. Não é na força do mandamento, e sim no poder do Espírito Santo. O mandamento, ele tem força, mas ele não te dá poder. Precisamos depender do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. Romanos 8:26 diz isso. É aquele que pega do outro lado, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é aquele que nos comunica o que devemos fazer, mediante a tua palavra. O mandamento, ele tem força, mas ele não te dá poder. Então é necessário dependermos da graça, do óleo. Quando eu digo isto, vou dar um exemplo. Se um marido chega para uma esposa, se eu chego para minha esposa e falo assim: você tem que ser submissa, porque está escrito, e submissa em tudo. Está escrito. É didaquê, é doutrina. Mas, amados, fazer isso com um coração autoritário, sem o óleo, é perverso. Ela vai se sujeitar, mas não por causa de você, mas por causa de alguém que a constrangeu com o amor dela, com o amor dele por ela, por obediência a ele. É triste demais também quando vemos irmãs, esposas, que não respeitam o marido. É triste. Ele vai continuar te amando, mas por causa dele, por amor a ele, por constrangimento dele. Tem que ser com graça. Tem que ter o óleo. E esse óleo é derramado sobre nós. Amém? Por quê? Porque sem o óleo sufoca. Sem o óleo bloqueia o acesso. Sem o óleo traz medo. Sem o óleo asfixia. E o reino de Deus, ele é leve. Ele é suave. Se está pesado, tem algo errado. Porque ele disse que o reino dele é leve, é suave. O reino tem firmeza, mas não severidade.
O reino tem flexibilidade, mas não é permissivo. O reino não é procrastinador, não é precipitado, é paciente. Sabe esperar o momento certo para poder agir. E isto é com dependência da graça. Amém? Estão comigo? Vocês estão muito caladinhos. Amém. O reino de Deus, ele é vida. A graça é vida. A graça é criativa. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo, no óleo, na graça. Lembre-se, todos nós recebemos dele, somos sacerdotes. Todos nós aqui somos sacerdotes. Somos iguais. Amém? Lembremos, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. É com amor. Quer ser o primeiro? Quer ser o maior? Então seja o garçom, aquele que serve. Romanos 12, 3 diz assim, vamos ler, Romanos 12, 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação, nem além, nem a quem, mas com moderação, para não nos tornarmos altivos, para não nos tornarmos soberbos, para não nos tornarmos orgulhosos, nem além, nem a quem, mas com moderação. Amém? Porque a graça está sobre a sua vida. Você está na graça. Graça comum. Judas, versículo 3 e 4. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Jesus é a verdade. Ele é o nosso único ponto de referência. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo o homem. Segundo Coríntios, capítulo 12, queria novamente abrir um parênteses aqui e ler esse texto. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A partir do versículo 7.
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Qual é o seu espinho nesta manhã? O seu espinho nesta manhã é uma enfermidade? O seu espinho nesta manhã é uma deformidade? O seu espinho nesta manhã, você está passando por uma tribulação? Tribulação? O seu espinho nesta manhã é um deserto? Saiba que ele diz assim para você, para nós: a minha graça te basta. Sabe o que é a graça? É a presença dele. Não importa se você está enfermo, doente, com câncer, não importa. O que não pode faltar é a presença dele. Não importa se você foi mutilado, está deformado. Não importa se você está passando por um deserto, você não está só. Não estamos só. Não importa se você está em tribulação. Quando eu digo não importa, é porque você não está só. Creia nisto. A graça dele te basta. A graça dele nos basta. É a presença dele. Não pode faltar. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior vai se renovando. Amém? Há necessidade de confiança e perseverança. Vamos ler Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Viste? Estamos envolvidos no processo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Aleluia! Então, continue confiando, continue perseverando, até o fim. Aleluia! Uma vez eu disse para uma pessoa, Jesus pregou o evangelho do reino, e ela me disse, e Paulo pregou o evangelho da graça. Como assim, irmãos? Há diferença? Evangelho do reino é um, evangelho da salvação é outro, evangelho da graça é outro? Como assim? O evangelho da salvação, chamado evangelho da salvação, da vossa salvação, o evangelho da graça é legítimo, é puro,
é santo e está contido no Evangelho do Reino. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Salvação, socorro. Mas tomai sobre vós o meu jugo. Tem obediência. Não há diferença. O Evangelho do Reino é o governo de Deus, senhorio de Cristo em mim. A graça me diz que eu sou filho, que eu tenho um Pai celeste, que Ele vive em mim e eu vivo nele. Cristo em vós, a esperança da glória. O Evangelho da graça é necessário arrependimento. Muitos focam o amor. O filho pródigo saiu de casa. O pai continuou com seus braços abertos, com o seu amor. Mas o pai o recebeu só quando ele caiu em si e se arrependeu. Quando ele percebeu que ele pecou contra os céus e contra o Pai da terra. Então, quando ele se arrepende, ele vai ao encontro do Pai. E o Pai o recebe com um grande amor. É necessário fé, arrependimento, metanoia, mudança de mente. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Atos 20, vamos ler o que Paulo pregou. Atos 20, gosto tanto desse texto. Atos 20, 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Cruz, renúncia, contanto que complete a minha carreira, obediência. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, todo o conselho, todo o propósito. Todo o bulê de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Tem admoestação. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça,
que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Atos 28, versículo 30, 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Se pegarmos todas as epístolas de Paulo, há consolo, há exortação, há edificação, tanto para o trabalho, quanto para a santidade. Está tudo anotado aqui, mas não tem tempo para a gente ver. Amados, nós estamos na graça. Nós estamos em Cristo Jesus. E estar em Cristo, estar na graça não é religião. Nós seguimos uma pessoa santa, pura, sem defeito. Nós seguimos o Cordeiro de Deus. Ele não te acusa quando você deixou de orar hoje. Graça não é religião. Graça não é legalismo. Muitos usam o didaquê, mas não dá o querigma, que apela para a fé. Graça não é libertinagem. Muitos usam somente o querigma, a fé, sem direcioná-la através do didaquê, que é a doutrina. Graça não é misticismo. Tem muitos que valorizam, supervalorizam as experiências, mas não tem consistência. Isso não é graça. Jesus é a graça. Jesus era piedoso, então nós devemos ser piedosos, devotos ao Pai, fazer tudo como Ele, andar nas mesmas pegadas dEle. Aquele que diz que estar nele deve ser como Ele, deve andar como Ele andou, praticar o que Ele praticou. Graça justificadora, regenerada. Romanos 3, 24. Ao 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Tito 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos,
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Aleluia! Irmãos, novamente, a graça não permite pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, diz assim, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não existe atalho, não tem entrada pelos fundos. Somente há um caminho, Jesus. Amém? Certa vez, uma mulher, ela foi pega em flagrante adultério. E a lei diz que ela tinha que ser apedrejada. O mandamento diz que ela tinha que ser apedrejada. E eles, para tentarem Jesus, para ter o que o acusar, eles levam aquela mulher diante dele. E Jesus, ele ouve e ele começa a escrever. Esses dias um irmão compartilhou comigo, interessante, né, Flávio? Deus, o Pai, também escreveu nas tábuas. E agora Jesus está escrevendo ali na terra. E eles continuam insistindo, mas eles estão com o mandamento. E o mandamento é santo, é bom, é legítimo. E agora? Tem que ser cumprido o mandamento. O que fazer? E como insistissem, Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a pedra. E, acusados pela sua própria consciência, cada um vai saindo de perto, vai soltando aquelas pedras, vai saindo de perto. Quando eu era mais jovem do que hoje, a gente fazia muitos teatros, e eu peguei uma pedrona assim, depois eu fiquei meditando sobre isso. Foram soltando as pedras e saindo, e ficou a mulher e Jesus. Mas, irmãos, o mandamento não tem que ser cumprido? Sim, tem. Quem era o único que podia apedrejá-la? Jesus, sem pecado, um homem sem pecado. Ele poderia pegar a pedra e apedrejá-la até a morte. Mas ele disse, cadê os seus acusadores? Nenhum te acusaram? Não, Senhor. Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Ou seja, estão perdoados os teus pecados. Mas e o mandamento? O mandamento, ele cumpriu. O mandamento ele cumpriu. No lugar dela. No nosso lugar. Ele falou, me dá o cheque. Eu vou descontar. Eu vou pagar para você. Eu vou morrer por você.
o mandamento vai ser cumprido. Mas aqui, faça valer a pena. Viva a minha vida aqui. Não peques mais. Jesus é a nossa graça. Amém? Graça santificadora. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Gálatas 3, 27. Pois todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Estamos revestidos de Cristo. Você está revestido de Cristo. Morremos para o pecado. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Voltando em Romanos, ainda no capítulo 6, versículo 5 a 8. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, nosso velho homem morreu com ele, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, novidade de vida. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Graça de Deus. Gálatas 2, 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivemos pela fé. Romanos capítulo 6, novamente. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Domínio próprio, fruto do Espírito Santo em nós, não é só frear a carne, é também fortalecer a nova natureza. Você não está só. Recebemos ajuda do alto. A responsabilidade também é nossa. Nessa guerra, onde a carne milita contra o espírito contra a carne, essa luta
Esse MMA ou UFC, antigamente era boxe, meu tempo. Essa luta não termina empatada. Nossa responsabilidade é alimentar. Qual é o leão que nós vamos alimentar? Segundo Coríntios 5, 14 ao 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Não podemos viver no pecado, nós que fomos libertos dele. Uma vez que entendemos o tamanho do perdão, da graça, vivemos e andamos constrangidos por esse amor. Aquela mulher pecadora que chegou por trás de Jesus e começou a molhar, lavar os pés dele com as lágrimas dela, e enxugar com o cabelo, e derramando unguento, algo precioso que ela tinha sobre Jesus. Ela olhou para ele, e ele olhou para ela, e ela sentiu-se amada e perdoada. Ela conseguiu ver nele o verdadeiro amor, a salvação. O amor dele a atraiu, a constrangeu. A sua humildade, a sua simplicidade, a sua santidade mexeu com ela. Ela quebra o protocolo, ela entra naquela casa. Eles não honram a um rei. Eles não honram o verdadeiro mestre. Eles não honram o verdadeiro profeta. Eles não conseguiram ver. Mas aquela mulher pecadora entra naquele lugar e ela consegue ver quem é aquele que está ali. E ela se constrange, e há uma contrição, porque ela consegue enxergar quem é ele. Essa é a mesma contrição que a cada dia, dia após dia, nós temos que ter. Amém, queridos? Existem uns que entendem que é salvo, perdoado, mas não vivem em santificação e em obediência. Isso é um engano de Satanás. Isso é mentira. Ele é pai da mentira. A fé que me salva é a mesma que me santifica. Se eu tenho fé que eu sou salvo, eu também tenho que ter fé que eu sou santo e vivo em santidade. A graça que me salva é a mesma que me santifica. Imagina um lote com 2 casas. Você é o dono. E você mora na casa da frente e aluga a casa de trás. Coloca lá um inquilino. Ele é forte. Mais do que você. E ele entra e começa a dar ordens. Ele não paga. E ele começa a fazer mudanças ali naquele quintal. E você fica acuado. Ele usurpa a sua autoridade naquele lugar. É isso que o império das trevas fez. É isso que o pecado fez. Mas graças a Deus, chegou um que entrou para dentro deste lote também e comprou com o seu sangue. Não expulsou ainda o inquilino, mas o inquilino agora está no lugar dele.
o inquilino não manda mais, não dá ordens mais. É como certa vez um irmão estava descansando na calçada, na hora do almoço ali do seu trabalho, e passa uma mulher muito bonita, e os funcionários todos começam a mexer e olhar, e um amigo dele dá uma cotovelada. Você não gosta? Ele falou, gosto. Mas você não olha? Ele disse, porque eu não sou escravo. Você tem que olhar. Você não consegue deixar de olhar, porque você é escravo. Eu não sou escravo. Amém? A graça nos liberta. Amados, graça para viver em santidade, nós recebemos. Nós recebemos um novo nascimento. Nós fomos unidos a Ele. Nós fomos também mergulhados no sangue dEle. Ele nos comprou com o seu sangue. Estamos protegidos. O destruidor, a morte, o maligno, não toca, porque é Deus que nos guarda. Você tem a igreja, você tem a oração, você tem a palavra, você tem o selo, a promessa, o Espírito Santo, para viver em santidade. A orientação, cuide-se para que não caia. Vigie, ore, vigie, para que não entre em tentação, para que não caia na dissolução. Quando Jesus estava aflito, o que ele fez? Foi orar, foi vigiar. Graça versus juízo. Certa vez alguém disse, amor sem verdade engana. Verdade sem amor não cura. Salmos 85. Salmos 85. Salmos 85, versículo 10. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Fé e obediência andam juntas, não se separa. A graça de Deus perdoou Adão, mas a sua justiça o tirou do jardim. Foi morto um animal, sangue foi derramado, fez-se pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. Houve perdão, mas a justiça dele, de Deus, o tirou do jardim. Hoje nós temos um advogado. Hoje nós temos um intercessor à direita do Pai. Mas vai chegar um dia, vai chegar o tempo, e está próximo, que este advogado será juiz. Paulo fala assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça me está guardada quando o justo juiz vai me dar. Atos 17, 30, 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10, 12.
Tu, porém, que julgas a teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todo compareceremos perante o tribunal de Deus, todos nós. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmos a Deus. Seremos julgados pela lei da liberdade, pela lei do arbítrio. Salmos capítulo 1. Estamos terminando. Salmos capítulo 1, versículos 5 e 6. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Efésios, capítulo 5, versículos 5 e 6. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Hebreus 10, 26. Hebreus 10, a partir do 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 14. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Amém? Aleluia! Aleluia! Devemos temer a Ele. A suma é: temamos a Deus. Amém, queridos? Santidade ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Pai Celeste, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que continue a falar conosco. Continue, Senhor, nos dando a Tua graça. Continue nos dando revelação de Jesus Cristo.
nosso Senhor e Salvador. Que nós continuemos a olhar fixamente para Jesus, que é o autor da fé, que é o autor da nossa salvação. Pai, nos ajude como igreja, que nós continuemos até o fim, perseverando, sendo coluna e baluarte da verdade, entendendo que a única coisa eterna aqui somos nós, a igreja do Senhor. Que nós continuemos seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Glórias te damos por Jesus. Amém. Deus vos abençoe.